Mesmo no meio das tempestades, a confiança em Deus nos dá a paz que precisamos para continuar, pois Ele está sempre no controle. Capítulo 10. Confiança em Deus nas tempestades. A confiança em Deus é testada, não nos dias de calmaria, mas no meio da confusão. Quando tudo ao redor parece se desorganizar, quando o chão que nos sustentava cede, quando a previsão falha e os planos cuidadosamente construídos desmorona diante dos nossos olhos. E é aí que a nossa fé é revelada. Não na sua aparência, mas na sua estrutura. Porque é fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está dando certo. O difícil é continuar confiando quando a vida entra em colapso e o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer oração. Foi uma dessas tempestades que precisei encarar minha fé de frente. Uma fé que até então se expressava com força e convicção nas palavras, mas que, diante da dor, foi confrontada pela minha necessidade desesperada de controle. Eu queria acreditar, mas também queria entender. Queria confiar, mas também queria prever. Queria entregar, mas meu coração insistia em segurar as rédeas. E foi nesse cabo de guerra interno que percebi que confiar em Deus não é um exercício emocional, é uma decisão espiritual. E, mais do que isso, é uma entrega contínua, renovada a cada vez que a minha vida sai do roteiro. O texto de Salmos 46, que tantas vezes citei, ganhou uma nova forma dentro de mim, quando a angústia deixou de ser um tema e se tornou realidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, meu coração do mar. Salmos 46, do 1 ao 2. Essa palavra deixou de ser um consolo e se tornou um chão. Deus é o refúgio, não do problema, mas no meio dele. Ele não nos remove da tempestade, mas nos esconde na presença. E ali, entre o caos e a promessa, ele se revela como força que não falha, como abrigo que não cede, como paz que insiste em permanecer. Entender que Deus é o socorro no meio da angústia e não após ela mudou completamente minha forma de viver nos dias difíceis. Por muito tempo, associei fé à ausência de dor. Pensava que quanto mais fé eu tivesse, menos tempestades enfrentaria. Mas não é assim que Deus forma seus filhos. Ele não nos isenta das águas agitadas, mas caminha conosco sobre elas. Ele não silencia os trovões antes do tempo, mas nos ensina a escutá-lo acima do barulho. Ele não impede que os ventos soprem, mas dá raízes mais profundas para não sermos arrancadas. Quando entendi isso, parei de resistir à tempestade como se fosse um sinal de abandono. Comecei a aceitá-las como parte de um processo de revelação, porque ali, na fúria dos ventos que nos balançam um barco, que o verdadeiro rosto da minha fé aparece. E é ali também que o rosto de Deus se revela de um jeito novo, mais íntimo, mais presente, mais forte do que as circunstâncias. Foi nesse ponto de jornada que Isaías 41:10 se tornou pilar para os meus dias mais frágeis. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Eu li esse versículo tantas vezes que ele virou oração. E quando o medo queria me engolir, eu repetia: Tu estás comigo. Tu me fortaleces. Tu me sustenta. Não com a fé barulhenta de quem precisa convencer o céu, mas com a fé quebrantada de quem só quer continuar em pé. Confiar em Deus na tempestade é um exercício de redenção diária. É abrir mão da pressa de sair do processo para encontrar propósito dentro dele.
É aceitar que há lições que só aprendemos no meio da água, que há revelações que só chegam quando a visão humana já falhou, que há tipos de confiança que só nascem quando tudo que resta é a mão estendida do Pai dizendo: ainda estou aqui. Foi uma dessas tempestades mais violentas da minha vida que eu me lembrei de uma cena mais marcante do Evangelho: Jesus no barco, dormindo. Os discípulos desesperados, a água invadindo, o vento desgovernado, e ele ali, em paz. A cena me inquietava, porque na minha lógica humana, se Deus está no barco, a tempestade não deveria existir. Mas, naquela narrativa, Deus estava no barco e a tempestade aconteceu. E isso me ensinou algo definitivo. A presença de Deus não é garantia de ausência de caos. É a garantia de sustento no meio ao caos. Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus 8, do 26 ao 27. A pergunta ecoa em mim até hoje. Quem é esse que acalma a tempestade, mas também permite que ela aconteça? Quem é esse que me ama e ainda assim me coloca no meio a vendavais? A resposta veio com lógica, veio com pressa, veio no silêncio, aonde ele me sustentou sem mesmo falar. Veio na madrugada em que ele me segurou, mesmo sem eu me mostrar. Veio na lágrima que caiu e não foi ignorada. Confiar em Deus na tempestade é lembrar que Ele está comigo mesmo quando parece ausente. É acreditar que mesmo quando está dormindo no barco, Ele ainda é Deus. E que se Ele não se levantou, ainda é porque posso suportar mais um pouco. Ou talvez porque Ele queira me ensinar a confiar não na ausência da tempestade, mas na presença dele dentro dela. Essa confiança não se constrói de uma vez. Ela é esculpida com o tempo, com quedas, com susto, com perdas, com recomeço. É uma fé sem glamour, mas com profundidade. Uma fé que não se alimenta de promessas que agradam, mas na verdade que sustentam. Uma fé que aprendeu que o mar agitado pode continuar e mesmo assim a paz ainda é possível. A confiança em Deus não nasce pronta. Ela é construída em pedaços, nos dias em que a fé vacila, nos momentos em que o medo sussurra mais alto, nas madrugadas em que a gente não tem mais palavras. Só a respiração entrecortada e o desejo de não desmoronar. Mas é ali, exatamente ali, que Deus se revela como abrigo. Não como alguém que tira a dor de cena, mas como alguém que entra nela com a gente. Ele não chega depois que tudo passou. Ele já está presente enquanto tudo acontece. Confiar em Deus nas tempestades é mais do que suportar. É aprender a ouvir a voz dele no meio dos trovões. É perceber que mesmo quando as águas entram no barco, ele continua sendo maior do que qualquer mar. É viver a verdade de que a paz dele não depende de cenários, ela depende de presença. E a presença está aí, agora. Enquanto você lê essas palavras e talvez esteja no meio de uma tempestade sua. Talvez você esteja com medo, sem forças, sem saber se vai conseguir chegar até o fim. Mas você vai, porque quem está com você no barco nunca perdeu o controle, nem por um segundo. Vamos orar? Papai, hoje eu não oro para que a tempestade acabe. Eu oro para lembrar que o Senhor está aqui, no barco, no vento, no silêncio, no susto. Eu oro para que a minha alma não se esqueça de quem o Senhor é, mesmo quando o medo quiser tomar conta. Para que meu coração permaneça ancorado, mesmo quando não vejo saída. Para que a minha fé sobreviva à onda, à ausência de controle, à espera. Papai,
eu me entrego de novo, com os braços cansados, com os olhos cheios, com o peito apertado. Mas ainda assim te entrego, porque mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo quando dói, eu permaneço. Mesmo quando o mar grita, eu sei que o Senhor está aqui. Me ajuda a descansar nesse saber. Me ajuda a calar a voz da dúvida. Me ajuda a lembrar que o teu silêncio não é ausência. É presença sem alarde. E se em algum momento eu me desesperar de novo, me chama pelo nome, me acalma como só o Senhor sabe fazer e me lembra, filha, eu continuo no controle. A tempestade não é o fim. Amém.